Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, todos os cães de Cerbere começaram a ladrar, lançando em pânico e terror os habitantes, pois desde os tempos mais antigos se acreditava que, ladrando ali animais caninos que sempre tinham sido mudos, estaria o mundo universal próximo de extinguir-se. Como se teria formado a arraigada superstição ou convicção firme, que é em muitos casos a expressão alternativa paralela, ninguém hoje o recorda, embora por obra e fortuna daquele conhecido jogo de ouvir o conto e repeti-lo com vírgula nova, usassem distrair as avós francesas a seus netinhos com a fábula de que, naquele mesmo lugar, comuna de Cerbere, departamento dos Pirineus Orientais, ladrara nas gregas e mitológicas eras um cão de 3 cabeças que, ao dito nome de Cerbere, respondia se o chamava o barqueiro Caronte, seu tratador. Esse é o início de uma obra magistral de José Saramago, o escritor português, A Jangada de Pedra. Joana Carda dá um risco no chão, na fronteira entre Espanha e França, e de repente há um abalo sísmico, digamos assim, algo muito próximo de um abalo sísmico, por isso que os cães ladram, e aí a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, começa a se deslocar da Europa. Vai rachando, cria aquele risco no chão, como de fato acontece num terremoto, só que aí não é um terremoto, mas a península vai se desligando da Europa, se distanciando, e quando percebem, ela está à deriva no Atlântico. Essa é uma obra emocionante, muito bela, muito bem construída, como é toda a obra de José Saramago. Não é à toa que Saramago é Nobel, o único Nobel de literatura portuguesa. E para mim, o maior, foi o escritor de língua portuguesa que eu mais li. E depois de Camões, para mim não há outro. Eu não sou um especialista, eu não sou como Aderaldo Luciano, que é doutor em literatura, não é, Aderaldo? E outros amigos meus e amigas que são doutores e doutoras no assunto, mas eu me arrisco a dizer que depois de Camões, o grande escritor da língua portuguesa é Saramago, sem diminuir outros grandes, como o próprio Pessoa, e escritores contemporâneos. Mas Saramago, a grande importância dele não é só porque ele é um contador de histórias fabuloso, mas ele, de certa maneira, reinventou a língua portuguesa pela maneira peculiar como ele escreve, longos períodos, as vírgulas separando os diálogos, quase você lê 2, 3, 4, 5 folhas de Saramago sem um ponto, sem um parágrafo. Não existe travessão para tipificar os diálogos, não existem aspas. Então, é uma leitura que inicialmente, para o iniciado, não é fácil, mas quando você compreende o universo de Saramago, a sua forma de escrever, para mim é como navegar, embora eu nunca tenha navegado, essa é a verdade. Mas A Jangada de Pedra, então, é uma metáfora. Saramago estava querendo discutir o papel de Portugal e Espanha dentro da comunidade europeia. Essa é a grande questão desse livro. Dentro da comunidade europeia, mormente, a grande importância que esses dois países tiveram para a Europa, principalmente no século XVI, durante as grandes navegações, quando cruzam os oceanos, né, singram os mares, Portugal e Espanha. Espanha chega aqui no nosso continente americano, depois vem Portugal, as conquistas da Índia, África, tudo isso
tem Portugal e Espanha. O que a corrida espacial, né, o que os Estados Unidos da América estão para a corrida espacial hoje, para os avanços na conquista do espaço, sem dúvida nenhuma, Portugal e Espanha têm a mesma importância no século XVI, durante o período das grandes navegações. Esse livro, então, debate de uma forma muito magistral, muito importante, o papel desses países na Europa. Para Saramago, de certa maneira, ainda Portugal e Espanha ainda estão à deriva, ainda não retornaram de todo, porque de certa maneira estão voltados os dois países aqui para a África, o continente americano, principalmente a América hispano, né, portuguesa, né, os países de língua espanhola, descendo desde o México até o Uruguai, e Chile, Argentina, aqui na ponta do continente, e Portugal, o Brasil, que conseguiu manter esse país enorme em unidade e as conquistas da África. Então, ele há debates muito interessantes aqui, do povo, as pessoas assustadas, os políticos preocupados, querendo saber o papel de Portugal e Espanha. Enfim, esse livro eu li em 1998, tem algum tempo, tem 20 anos, 21 anos, vai fazer 21 anos, porque foi em maio de 1998. E Saramago, já há muito tempo, há uns 25 anos, pelo menos, muito mais do que isso, desde o Evangelho segundo Jesus Cristo, na década de 90, quando eu ainda era estudante de filosofia lá em Belo Horizonte, que eu li, e desde, se eu não me engano, foi o primeiro livro que eu li de José Saramago, e depois disso mergulhei na obra dele, vim acompanhando toda a sua publicação enquanto ele viveu, até ao último livro dele, publicado ainda em vida, e a contribuição dele para a literatura mundial não dá para medir, é imensurável. Poucas pessoas sabem avaliar a grandiosidade de sua obra, talvez porque a língua portuguesa seja tão restrita, né? Somos tão poucos os leitores em língua portuguesa, então os escritores de língua portuguesa têm essa dificuldade maior do que os escritores de língua inglesa ou mesmo do espanhol. Mas essa é uma obra que eu recomendo, que eu nunca esqueço da emoção, da felicidade, do contentamento que eu sentia a cada página da Jangada de Pedra. Eu trago aqui essa pequena contribuição, esse lembrete, né? Eu sempre gosto de frisar que isso aqui não é uma resenha, eu não estou resenhando o livro, mas apenas trazendo à memória de vocês e ao conhecimento de vocês livros que foram muito importantes na minha vida, que fazem parte da minha vida, de minha concepção de mundo e que com certeza pode também ajudar a outras pessoas enxergarem o mundo de uma forma mais sutil e terna. Esse é Saramago. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente, compartilhe o vídeo e curta. Isso é sempre muito importante, porque vai dando para a gente uma ideia, uma noção de como esses breves encontros são recebidos e de vez em quando até impactam algumas pessoas. Um grande abraço para você, até mais um encontro de autores e livros.